Boa tarde. Estamos aqui hoje para o nosso 6º encontro de bioestatística. Hoje é o nosso último encontro já da disciplina, né, nesse formato remoto, no semestre 2021/3 da Unemate, do curso de enfermagem do campo de Cáceres. Então, hoje nós vamos para nossa última discussão aqui, sobre a parte mais leve, digamos assim, para ajudar vocês a fazer a leitura dos artigos, tá? Antes de falar do artigo, de como ler esse artigo, eu queria esclarecer para vocês algumas coisas sobre os artigos científicos, tá? Primeiro que existem 2 tipos de artigo, né? Existem esses artigos que são no formato de notícias, né? Que são colocados aí nos sites, que vocês vão encontrar nas revistas, né? Nos jornais, que vai estar um nome de artigo, né? Na internet tem bastante material com esse nome artigo, tá? Mas isso não é artigo científico. O artigo científico, ele tem algumas exigências para ser um artigo científico. E é importante a gente saber diferenciar o que é um artigo científico e o que é um artigo publicitário, um artigo de notícia, porque quando a gente trabalha com artigo científico, a gente tem certeza que aquele material, ou pelo menos tem assim a chance de estar pegando um material de grande qualidade. Já quando eu pego um artigo que não é científico, pode ser que aquele material não seja tão correto, tão fidedigno daquilo que eu estou estudando. Então, por isso que a gente pede para vocês, fala assim, quando a gente fala assim, pega artigo, não é abrir as notícias da internet e utilizar esse material. Quando a gente fala para pegar artigos, é para pegar artigos científicos, né? E aí a gente tem, às vezes, essa dificuldade de entender o que é um artigo, o que é um artigo de notícia e o que é um artigo científico. Tá? Os artigos científicos são aqueles que são publicados em revistas científicas. Essas revistas são classificadas. Então, não é porque é uma revista científica que quer também dizer que é de boa qualidade. Não é assim o caminho, tá? Todas as revistas científicas, elas são classificadas. Então, a gente tem revista que começa no A1, aí nós temos a revista A1, A2, A3 e A4. Né? As revistas A são aquelas que são consideradas as melhores. Depois a gente cai para o grupo B. No grupo B a gente tem a B1, a B2, a B3, a B4 e a B5. E ainda a gente tem um grupo C, tá? Que só tem C. Então, as revistas, elas seguem essa classificação. E aí, quem que faz essa classificação para a gente? Aqui no Brasil, a gente tem a CAPES, tá? Que é uma comissão de pesquisas científicas, né? Que comanda todas as pós-graduações aqui no Brasil. Então, é a CAPES que decide os mestrados e os doutorados, e é a CAPES também que faz essa classificação das revistas. Então, também não é porque está numa revista científica que quer dizer que aquele artigo seja bom, tá? Então, a gente vai depender da classificação da revista. Então, às vezes, a gente acaba sendo enganado, porque a gente pega assim, peguei um artigo da revista, aí eu acho que é bom. Se essa revista for uma revista C, por exemplo, não quer dizer que é bom, porque as revistas C são aquelas de pior qualidade. E se a revista não tem nenhuma classificação, é porque ela nem é considerada uma revista científica. Tá? Aí vamos perguntar, mas aonde que eu vejo essa classificação das revistas? Eu vou mostrar aqui para vocês aonde que vocês vão encontrar essas classificações. Ah, porque é importante isso, porque às vezes a gente fala assim, olha, esse artigo aí não é bom. Aí o aluno vem e fala assim, mas eu peguei da revista tal. Aí vai ver, aquela revista lá é de baixa qualidade. Não é que a gente não pode confiar, é que, assim,
conforme a revista é mais qualificada, melhor são as pesquisas e melhores são os resultados. Eu posso confiar mais, tá? Do que aquelas revistas lá de baixo. Então, a gente tem que tomar esse cuidado também. Porque conforme a revista vai baixando o grau dela, vai baixando a qualidade do artigo também. Né? Então, eu vou ter, às vezes, artigos com erro de português, vou ter artigos com erros clássicos assim de estatística, com coisa mal feita que está publicado. Aí vamos dizer, mas eu peguei da revista, mas nem toda revista é boa. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Espera aí que eu vou abrir aqui para mostrar para vocês onde é que a gente vê essa classificação. Tá compartilhando aí? Tá. Bom, então lá no Google, você pode colocar assim, ó, Qualis Revistas. Quando você bota Quali Revistas, Quali é a classificação dessas revistas. Vai aparecer esse primeiro item aqui, ó, plataforma Sucupira Qualis Periódicos, tá? As revistas científicas também são chamadas de periódicos. Aí você clica nesse primeiro aqui. Quando você clica, vai aparecer essa janelinha aqui. Aí ele pergunta para você o que você quer classificar. Aqui, a CAPES está passando por um processo de reestruturação, então a última classificação que a gente tem é de 2016, vai sair uma nova agora, né? Então a gente tem que ficar antenado a isso também, porque de tempos em tempos essas revistas são reavaliadas e por isso recebem outras notas. Aí aqui a gente pode botar, se a gente quer a área de avaliação, se a gente quer o ISSN, que é o número da revista, se a gente quer pelo título da revista e a classificação. Então, eu vou botar aqui para a gente ver as revistas de enfermagem. Tá? E aí, eu vou colocar aqui a classificação só as A1. Aqui está a classificação antiga ainda, só tem o A1 e o A2. Agora a gente tem o A3 e o A4, que é a nova classificação. Então, isso aqui vai mudar, possivelmente, ainda esse ano. E aí, a gente bota consultar. Então, aqui vão aparecer todas as revistas que da área da enfermagem são consideradas A1, tá? Então, aqui são as revistas que a gente pode ter certeza que são revistas muito boas, onde são publicadas. Aí vocês observem aqui que a maioria está em inglês, tá? Porque toda revista científica, quando eu falo toda, não são só as nacionais, não, tá? São as nacionais e as internacionais. Então, por enquanto aqui, ó, eu não achei nenhuma brasileira, tá? Ou nenhuma em português. Pode ser que tenha alguma brasileira aqui que tá com nome em inglês. Mas todas essas aqui, achei uma aqui, ó. Revista Latino-Americana de Enfermagem, uma revista A1. Então, os artigos publicados nessa revista, eu posso confiar, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, vamos pegar essa aqui de exemplo. Eu vou entrar lá só para mostrar como que aparece os dados da revista científica. Copiei aqui e vou entrar aqui na revista Latino-Americana de Enfermagem, que é uma revista da USP. Ó, aqui então está as informações desse site dessa revista, tá? Então, essa revista é uma revista A1, tá? Aqui são os outros indicadores da revista, que também podem ser utilizados. E aí, aqui em cima tem submissão de artigos sobre a revista, e aqui aparece, ó, como citar, para autores, a taxa de processamento e tradução e a guias e os tutoriais. E aqui embaixo vem os últimos artigos publicados nessa revista, tá? Então, essa revista aqui é uma revista A1 de enfermagem. Ó, aqui tá os dados dela. Ó. Então, uma revista A1 de enfermagem tem um fator de impacto de 1,2, que é um outro tipo de avaliação que a gente faz. E aqui embaixo tem as outras informações da revista, tá?
Então, o que acontece? Essas revistas A1, elas têm um rigor científico para publicação muito grande. Então, se eu entrar aqui em submissão de artigos, vou mostrar para vocês aqui, não vai ser aqui, aqui. Para poder publicar nessa revista. Então, vou mostrar aqui para vocês um exemplo dessa revista aqui. Nessa revista aqui, que não é aqui que eu quero entrar, que eu quero mostrar para vocês, deixa eu achar aqui. Vou mostrar, peraí, deixa eu voltar aqui. Mostrar aqui para vocês, compartilhar essa guia aqui. Eu entro aqui para autores, e aí aqui tem as instruções. Aí aqui nas instruções vai ter um guia de tudo que eu tenho que fazer para publicar nessa revista. Tá? Então, como que eu tenho que fazer o meu texto para poder publicar nessa revista aqui? Tá? Então, tem uma série de itens que eu tenho que seguir, que eu tenho que cadastrar, que eu tenho que fazer para poder publicar nessa revista. Ó. E essa revista aqui, ela publica artigos originais, artigos de revisão e cartas ao editor. Tá? E aí ela explica que como que é o processo de submissão ou processo de julgamento. Então, essas revistas que são A1, elas geralmente passam por 2 revisores, né? 2 pessoas que conhecem da área, que estudam, que são doutores, que fazem a avaliação para ver se o artigo pode ser publicado nessa revista. E um outro detalhe, que essas revistas A1, elas têm uma taxa de processamento. Tá? O que é essa taxa de processamento? Essa taxa de processamento é um valor que precisa ser pago para a revista, tá? E aí eu vou mostrar aqui para vocês, só para vocês terem noção de quanto que é o valor para publicar. Então, aqui, por exemplo, essa revista aqui, que é uma revista A1. Nessa revista A1, você precisa pagar R$ 400 para essa revista ser avaliada, tá? Para o seu artigo ser avaliado. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E você precisa fazer a tradução do seu artigo para o inglês. Tá? Então, essas 2 coisas você tem que fazer. Você tem que pagar esses R$ 400 para ela ser avaliada. E se ela for avaliada, você tem que fazer a revisão gramatical e tem que fazer a tradução. Tá? Isso aqui você tem que pagar à parte para fazer a publicação. Tá? Então, por isso que muitas vezes não tem muitos artigos nas revistas A1. Porque as revistas A1, elas são muito caras para fazer a publicação. Né? E nós aqui do Brasil, a gente sofre um pouquinho com isso, porque as revistas, essa é brasileira, mas vocês viram lá na lista que a maioria são americanas ou são inglesas, e aí o pagamento é em libras ou é em dólar. E agora, como o dólar está muito alto, está muito difícil de publicar. Tá? Então, por isso que a gente tem esse cuidado em qual revista está publicando, e aí vocês vão encontrar poucas publicações brasileiras, um pouco por conta do recurso. E tem um outro detalhe, gente. As revistas melhores são as revistas que publicam em inglês. Tá? Nem as revistas, essa revista latino-americana, ela é daqui do Brasil, mas vocês viram lá que precisa fazer a tradução para o inglês. Então, nem as revistas aqui no Brasil, os textos são em português. Tá? Os textos são em inglês. Então, os melhores artigos são aqueles que estão na língua inglesa. Né? Então, precisa fazer esse esforço também. Não que não tenha material bom em português. Tem, mas os melhores vão estar em inglês.
Então, precisa também fazer esse esforço para aprender inglês. Então, se vocês tiverem que investir em algum curso, eu diria para investir no inglês, tá? Porque precisa para fazer a leitura. E outra coisa que, assim, como eles têm o pessoal fora, né? São pesquisadores que têm mais recurso, eles publicam mais rápido. E as revistas que publicam mais rápido são justamente essas americanas que vão estar todas as publicações em inglês, tá? Então tem mais esse detalhe aí que a gente precisa acaba interferindo, tá? Mas o que é importante que vocês entendam nesse momento, assim, quando vocês forem procurar alguma coisa na internet, entendam que não é todo o material que está lá que vai ser bom. A gente tem que saber filtrar se esse material é bom ou não, porque às vezes você vai estar pegando um material que não é tão bom assim, ou que está desatualizado, que está atrasado. Essa é a outra questão. Por que que hoje em dia a gente usa mais artigo do que livro? Porque os livros, embora eles sejam muito bons, mas eles demoram muito para ser publicados. Então, às vezes, acaba ficando defasado. É claro que tem os livros clássicos da enfermagem, que tem coisa que não muda. Mas em coisas que vão mudando rapidamente, a gente não vai encontrar em livro, a gente vai encontrar artigo. Né? Como, por exemplo, o Covid. Não existe nenhum livro que falava sobre o Covid. Agora, existem artigos e milhares que falam sobre o Covid. Tá? Então, tem essa rapidez. Outra coisa, a questão dos remédios que apareceram depois do Covid. Tem um monte de artigo sobre os remédios da Covid que são publicados, mas não tem nenhum livro só falando sobre isso. Então, assim, os livros eles acabam sendo defasados. Daqui uns anos vai ter livro sobre a Covid, mas aí já passou esse primeiro pico, né? Então, assim, a gente precisa também selecionar. Então, quanto mais novo é o assunto, mais eu preciso procurar em artigo do que livro. Então, os artigos são essenciais para nós, tanto nós como profissionais, como discentes. Tá? Então, precisa saber ler um artigo. E todo artigo tem a mesma estrutura. E é isso que a gente vai ver, então, hoje. Né? É ver essa estrutura e entender o que eu tenho que estar lendo e qual que é o local onde cada item se encontra. Tá? Nós temos, dentro da pesquisa, dois tipos de pesquisas básicas, tá? Dois tipos básicos de pesquisa. Nós temos as pesquisas que são quantitativas e as pesquisas qualitativas. Eu não estou falando aqui das variáveis da pesquisa, tá? Estou falando do tipo de pesquisa. A pesquisa que analisa os números são as pesquisas quantitativas. E as pesquisas que avaliam falas, que observam, que avaliam desenho, que avaliam escrita, são pesquisas qualitativas, tá? São aquelas que não envolvem análise de números. Então, tem essas duas grandes divisões. Na enfermagem, a gente tem muita pesquisa que é qualitativa. Tá? Por quê? Porque o pessoal gosta de pesquisar a percepção das pessoas, ou o que elas sentem, ou como que elas sentem a dor, que são falas. Né? Mas tem também muitas pesquisas que são quantitativas. Onde que a gente vai ver a bioestatística? A bioestatística a gente vai ver justamente nas análises quantitativas, tá? Naquelas que têm números. Só que a estrutura do artigo ela é igual para as duas pesquisas. Então, os itens que tem que apresentar são iguais, independente da pesquisa, tem que apresentar os mesmos itens, tá? E no método, tá? O artigo qualitativo, ele também precisa explicar como que foi feita a análise. Só que aí essa análise não vai ser análise de números, vai ser análise daquilo que ele está pesquisando. Tá? Mas eles usam o sistema de amostragem, o mesmo que a gente estudou, como se colhe a amostra. Nos estudos qualitativos, geralmente as amostras são por conveniência ou são intencional, tá? Porque são grupos específicos. Nos estudos quantitativos, que a gente vai ver mais as amostras probabilísticas.
Tá? Então, vejam que assim, desde aquela primeira aula que a gente estudou, vem acumulando esses conteúdos para a gente conseguir ler esses artigos. Então, eu vou mostrar para vocês o passo a passo de um artigo e o que a gente tem que prestar atenção e onde que a gente vai encontrar as informações desses artigos. Tá? Então, eu vou abrir aqui um artigo. Deixa eu só abrir aqui. Eu não vou pegar aqueles que a gente usou para a prova, tá? Vou pegar outro. Deixa eu ver um outro aqui. Deixa eu abrir aqui só um pouquinho, estou procurando um. Eu tinha separado, mas eu já misturei. Professora? Oi. Pode falar. Eu tenho uma dúvida sobre uma das opções dos artigos. São dois, né? Isso, são dois tipos básicos. Os qualitativos e os Aí um é sobre quantitativos. as tendências, né? Um é sobre as tendências, né, de taxas de morte, né? Pode ser. O estudo de tendência é um tipo de estudo quantitativo. Então, dentro dos estudos quantitativos, existem várias técnicas estatísticas que vão ser utilizadas. O Sim. estudo de tendência é um tipo. Uhum. Sim, é isso que eu queria tirar dúvida mesmo. O estudo de Obrigada. tendência é um tipo de estudo quantitativo. Deixa eu abrir aqui o artigo. Espera aí só um pouquinho, deixa eu achar aqui. Tem tanto artigo que tem horas que... Vou deixar aqui uns abertos para mostrar para vocês. Então, vejam que não é, por isso que não é tão fácil publicar artigos, sabe? Porque você tem uma série de itens que você tem que seguir para fazer esses artigos, né? Então, não é tão fácil como parece, não é só escrever e mandar, não é assim, tá? Tem uma série de itens que você vai ter que ir preenchendo até chegar ao objetivo final, ao seu artigo final. Eu vou abrir aqui na internet que é mais rápido. Vou pegar aquele que eu fiz sobre os medicamentos. Da hipertensão. Aqui abriu. Então, eu vou compartilhar aqui para vocês. Bom, deixa eu voltar aqui para o lugar que começa. Então, o artigo vem assim, a maioria deles abre dessa maneira, tá? Então, vamos lá ao passo a passo do que a gente vê. Tá? Primeiro aqui vem o título. Algumas revistas existem um subtítulo, tá? Mas a maioria é só um título mesmo. Então, vem o título. Logo abaixo do título vem o nome dos autores que fizeram esse artigo, tá? Então, vem aqui quem fez o artigo. Esse artigo aqui fui eu e foi minha orientadora, que é a professora Eliane Ignotti, meu co-orientador do mestrado. Aí vem o resumo, tá? O resumo é uma parte muito interessante para a gente estar lendo, é a primeira coisa que a gente lê no artigo. Por que a gente lê o resumo? Porque o resumo vai te mostrar se esse artigo é o que você realmente está procurando. Então, o resumo, geralmente, vem uma primeira frase dizendo o que está sendo estudado, tá?
Depois, ele já vem dizendo o objetivo desse estudo. Tá? Então, aqui, ó, o objetivo é, isso vem escrito claramente, tá? O objetivo é descrever as principais classes medicamentosas utilizadas para o controle da hipertensão e descrever o perfil epidemiológico dos pacientes renais crônicos em hemodiálise no município de Cáceres, Mato Grosso, no ano de 2014. Então, o objetivo já está te mostrando o que esse artigo vai dizer. Então, eu leio esse objetivo e, de cara, eu já vou saber se ele vai ter o que eu estou estudando ou não. Depois, o outro item que vem, ele diz qual é o tipo de estudo. Então, ele vai dizer aqui para mim, ó, estudo epidemiológico descritivo transversal com pacientes em hemodiálise que realizaram no ano de 2014 no município de Cáceres. Então, ele está me dizendo o tipo de estudo, que ano foi e aonde foi, por meio dos registros em prontuários, de um total de 17.134 sessões de hemodiálise de 133 pacientes. Tá? Então, de uma forma resumida, ele diz qual é o tipo de estudo. E aí, depois, ele já te apresenta o resultado. Certo? E, por último, ele vai dizer, então, a conclusão. No final, ele diz a conclusão. As características dos pacientes de tratamento são comuns. Em outras revistas, esse objetivo, esse resumo, pode vir dessa outra maneira aqui que eu vou mostrar para vocês. Em vez de vir desse formato, contudo, sem divisão, ela pode vir desta maneira aqui, ó. Espera aí que não deu certo. Ah, espera aí, tá compartilhando. Ó, ela pode vir desse jeito aqui. Resumo, ó, vem dividido: introdução, objetivo, metodologia, resultados e conclusão. Tá? Quando tá dividido assim, é até mais fácil para você achar. E por último, vem as palavras-chave. Tá? Então, essas são as duas maneiras que podem aparecer esses resumos. Tá? Desses dois modos que pode aparecer. Ou ele pode estar num texto corrido, e aí você vai ter que ler e identificar, ou ele pode estar separado. Quando está separado, é até mais fácil. Vamos voltar lá para aquele outro. Ah, e aí ele vem as palavras-chave. O que é as palavras-chave? As palavras-chave é aquilo que mais vai aparecer no artigo. Tá? Então, também é uma dica para quando a gente vai procurar o que estudar, ver se essas palavras-chave têm a ver com aquilo que eu estou estudando. Aí, outro detalhe que é preciso você se atentarem. Tá? Aqui no lado está escrito o nome da revista, ó. Tá? Aqui do ladinho, tá escrito, ó, O Mundo da Saúde, São Paulo, 2018. O número da revista é o 42, o número 1, e vai da página 158 a 180. Então, aqui no lado tem que vir marcadinho o nome da revista. Às vezes vem do lado, às vezes vem aqui, ó, do outro lado, ou às vezes vem aqui escrito embaixo ou em cima. Depois eu mostro outros artigos para vocês, tá? E aí, logo depois, vocês precisam encontrar também isso aqui na revista, que é chamado DOI. Tá? O DOI é um número de identificação que esse artigo está publicado numa revista científica. Quando a revista científica não tem DOI, é porque a revista é de baixa qualidade. Tá? Então, esse é um detalhe importante da gente olhar. Qual que são os passos, então, que tem no artigo? Primeiro, todo artigo vai trazer a introdução. O que é a introdução? A introdução é aquela parte do texto que vai explicar para quem está lendo o que vai ser trabalhado e vai dizer por que é importante estudar isso. Então, além de dizer o que ele vai trabalhar, ele tenta mostrar a justificativa
em estar estudando esse assunto. E aí, como que ele justifica isso? Justifica mostrando o problema, né, ou mostrando os dados, tá? Não tem artigo que vai dizer assim, a justificativa do artigo é esse. Não vai ter. A gente tem que ler e interpretar, tá? Então tem que ter atenção na hora que for lendo para ver o que ele está descrevendo sobre assunto. Geralmente começa sobre o assunto e no final, antes do objetivo, que toda introdução termina com objetivo, tá? Toda introdução termina com objetivo. Antes do objetivo, ele vai dizer qual que é a justificativa para esse trabalho. Então, por exemplo, aqui nesse trabalho, eu digo o seguinte, ó: conhecer a terapêutica farmacológica utilizada na prática de serviços de saúde e o perfil epidemiológico dos pacientes em hemodiálise é relevante para o planejamento de ações, protocolos e políticas públicas. Então, eu estou justificando por que eu estou fazendo esse trabalho. E aí vem o objetivo. O objetivo que está escrito aqui, no final da introdução, ele tem que ser idêntico com o objetivo que está marcado lá no resumo. Se os objetivos forem diferentes, é porque já demonstra que é uma revista de baixa qualidade, tá? Outro detalhe que é sempre interessante. De uma maneira geral, os alunos, quando estão começando a ler os artigos, gostam muito de ler a introdução, porque a introdução já é a informação colocada diretamente. É aquela informação que já está conhecida, que todo mundo sabe o que é, só está mostrando ali os valores. Então, todo mundo gosta de ler a introdução, porque a introdução é muito fácil de ler. Só que a introdução, ela não traz nada novo. Ela só explica o que ela vai trabalhar. Mas o que tem de novo vai estar lá na discussão. Então, a introdução é importante você ler, principalmente se você não conhece o assunto. Mas a parte principal do artigo vai estar na discussão, tá? Só um pouquinho que eu vou pegar um tubinho d'água. Depois vai vir, depois da introdução, sempre vem o método, tá? Pode vir escrito método ou metodologia. Geralmente, método é aplicado para os estudos quantitativos e metodologia para os estudos qualitativos. Mas isso depende também da revista. O que vai vir no método? O primeiro item aqui no método vai dizer qual que é o tipo de estudo, tá? Sempre o primeiro item diz qual que é o tipo de estudo. O que esse estudo fez, tá? É a primeira parte que vem. Depois, ele vai explicar aonde foi realizado esse estudo, vai explicar qual que foi o local, e vai dizer como foi coletado esses dados. Então, vocês precisam estar lendo esses métodos para saber como é que o pesquisador fez para ter esses dados. Ele fez entrevista, ele pegou do prontuário, quando que ele coletou, o que ele coletou, vai estar escrito aqui no método, tá? E aí ele explica também se teve algum problema nessa coleta que ele teve que organizar. Então, ele também vai explicar. E vai dizer quem é que participou dessa pesquisa. Vai estar tudo aqui marcadinho, tá? Ó, aí tem que ler tudinho para saber. E aqui, no final, ele diz como que ele fez esses cálculos, né? Que aí entra a parte que a gente vê do método estatístico,
tá? Você não precisa entender qual que é o método estatístico. Você só precisa entender que existe uma estatística. Se foi feito estatística, é porque é um estudo quantitativo, tá? Quantitativo. Então, aqui eu estou falando, ó, na estatística descritiva foram utilizadas frequências e medidas de tendência central e o teste Q quadrado para análise de proporção ao nível de significância 5%. E a última parte do método fala sobre o comitê de ética. Se envolveu pessoas, precisa de comitê de ética. Depois vai vir os resultados. Em algumas revistas, o resultado vem junto com a discussão. Em outras vem separado. Essa aqui veio separada. Então, primeiro vem o resultado. Então, vem a descrição, ó, de cada tabela. Ó, descrição. Tudo que termina com tabela, ó, é a descrição, que é o que vocês fizeram lá no trabalho do Excel. Olha aqui, ó, tabela 2, o que que tem? Na tabela 2, o que que tem? Na tabela 3, o que que tem? Na tabela 4, o que que tem? Tá vendo? Por que que tá descrito aqui? Se eu não sei ler a tabela ou ler a figura, eu leio o que está escrito. Ou senão eu venho direto aqui fazer a análise. Então, tá aqui o perfil, tá a primeira tabela, depois tá a segunda tabela, depois a terceira tabela e, por último, a quarta tabela. Todas as tabelas estavam descritas lá no início do resultado. E aí, depois, então, vem a discussão. O que, que é a discussão? A discussão é falar o que eu encontrei com o que as outras pesquisas mostram. Tá? Então, vai vir dizendo o que eu encontrei, e aí eu vou discutir com outras pesquisas. Como é que eu sei que está discutindo com outras pesquisas? Esses numerozinhos que tem aqui são as referências bibliográficas. Então, foi quem já falou isso aqui. Então, eu vou mostrar, dar um exemplo para vocês. Ó, então, aqui vem o início. Verificou-se que a maioria dos pacientes em hemodiálise na cidade de Cáceres utiliza o esquema de medicamento com combinação de 2 ou 3 classes de antihipertensivo. O grupo dos inibidores adrenérgicos, que é o meltidol, o atenolol, a clonidina, o propanolol e o carvedilol, foram os mais utilizados no controle da pressão arterial. Isso foi o que eu encontrei no estudo. Aí eu vou discutir. Na doença renal crônica, todas as diferentes classes de antihipertensivos são efetivas no controle da pressão arterial, sendo muitas vezes necessário a associação de vários antihipertensivos. Isso aqui eu encontrei que alguém já falou isso. Mais de 50% dos pacientes hemodializados fazem uso desse grupo farmacológico, sendo as principais classes de antihipertensivos prescritos os inibidores da enzima conversora de angiotensina, os bloqueadores do receptor de angiotensina, os bloqueadores de canal de cálcio, os alfas e os betas bloqueadores, os diuréticos e os vasodilatadores. Então, eu disse que os pacientes daqui utilizam 2 ou mais medicamentos e que os inibidores adrenérgicos são os mais utilizados. E aí eu discuto com outros autores que já publicaram por que que isso acontece. Então, esse achado que eu tive é um achado comum. Certo? E aí eu vou falando de cada passo que eu encontrei, eu vou discutindo com a literatura. Tá? Então, aí você tem que ir lendo e tem que ir prestando atenção. O que foi que a pessoa descobriu, né? Que o artigo descobriu e o que já estava na literatura. Então, essa parte aqui da discussão é a parte mais difícil de você ler. Porque você tem que ir prestando atenção. Então, muita gente não gosta de ler a discussão.
tá? Mas é importante se ler a discussão, porque é na discussão que traz as informações mais importantes. Quer ver outro exemplo aqui que eu encontrei? Essa primeira parte aqui, vocês viram que o que eu encontrei no estudo é o que acontece no dia a dia desses pacientes. Aí tem uma outra coisa que eu encontrei, olha aqui. Segundo o CAID Daisy Improving Global Outcome, na doença renal crônica estágio 5, a pressão deve ser mantida abaixo de 14/9. Como medida não medicamentosa, deve-se reduzir o sal da dieta e pode-se usar qualquer medicamento, exceto diuréticos em pacientes em hemodiálise. Então, esse guia aqui de hemodiálise fala que não pode usar medicamento diurético nos pacientes que estão em hemodiálise. Aí o que acontece? Nesta pesquisa, 18 pacientes ainda fazem uso de diurético, mesmo já estando em tratamento hemodialítico. Então, o manual diz que não pode usar, mas na pesquisa eu encontrei. Aí eu vou pensar e vou escrever por que que isso pode acontecer. Aí eu disse o seguinte: existe uma divergência na literatura em relação ao uso de diurético por paciente em hemodiálise. Ainda que a Sociedade Brasileira de Hipertensão, junto com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, não considere os diuréticos contraindicados para os pacientes e recomende que os diuréticos de alça sejam utilizados quando a taxa de filtração glomerular for menor que 30 ml por minuto, alguns autores não referem ou contraindicam o uso de diurético para paciente em hemodiálise. Então, veja que eu estou mostrando o que eu encontrei e estou tentando explicar por que que isso acontece, tá? E isso vai a cada achado. Então, cada parágrafo aqui eu vou tentando explicar o que eu encontrei, certo? Todo o artigo faz isso. E aí, lá no final do artigo, geralmente existe um parágrafo que fala sobre a limitação do estudo. O que que é a limitação do estudo? Tá? Os estudos, a gente estuda apenas uma parte, não tem como estudar tudo. Então, a gente estuda uma parte, então sempre fica uma limitação. Então, qual que foi a limitação desse estudo aqui? Os dados registrados no prontuário não englobam a história de saúde completa de cada paciente. Então, falta informações sobre as condições socioeconômicas, de renda e grau de instrução para estabelecer melhor o perfil dos pacientes. Então, eu estou dizendo, não tinha isso lá. Então, como é que eu vou estudar uma coisa que não tem? E a falta de acesso a informações secundárias, como exame de admissão e exame diagnóstico, compromete a verificação da patologia citada nos prontuários. Então, o que está escrito lá, eu não tenho certeza se realmente aconteceu. Aí, por fim, eu trago o achado principal que eu encontrei e a conclusão, tá? O que que eu descobri nesse artigo. E aí, por último, as referências, tá? Aí, cada númerozinho, ó, é um artigo ou um livro que eu pesquisei, que eu discuti, que eu apresentei. Certo? Então, esses são os itens que tem que ter em todos os artigos. Todos os artigos têm que ter cada um desses itens. Em alguns artigos, pode ser que não apareça limitação. E aí, nesse caso, a gente já pode considerar que o artigo é de pouca qualidade, porque todo pesquisador, ele tem que saber que ele não vai dar conta de estudar tudo. Ele estuda apenas uma parte e por isso vai ter uma limitação, tá? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Eu vou mostrar para vocês agora outro artigo que é, em vez de esse que eu apresentei, é quantitativo. Agora eu vou apresentar um aqui qualitativo para vocês. É um artigo de uma aluna,
que terminou, que nem formou, não, formou agora, estava no 10º ela, estava no 10º semestre aí, e aí nós orientamos ela, e o artigo dela saiu essa semana, eu vou mostrar para vocês. Só deixa eu abrir aqui. Para mostrar para vocês as diferenças. Tá? Esse aqui é um artigo que saiu essa semana, bem legal, de uma aluna da Unemate aí, colega de vocês que acabou de formar. Ó, então aqui, o que que vem aqui primeiro? Ó, esse aqui, no caso, o nome da revista tá em cima, não do lado. Tá vendo? Ó, tá o nome da revista aqui. Então, é importante que tenha o nome da revista. Aqui está o volume da revista, o número da revista, a página que é eletrônica, o ano que foi publicado, e aqui embaixo está o DOI, viu? Então, é uma revista que tem uma certa qualidade. Aí, qual que é o título? Percepção dos idosos em tratamento em hemodiálise. Aqui estão os autores, tá? A Ana Cláudia, que é a autora, é a formanda, e aqui os colaboradores. Mesma coisa, tem o resumo. Esse resumo aqui também não é separado, mas ó, conta uma parte da introdução e aí o objetivo sempre vem escrito, tá? O objetivo é tal. Então aqui está o objetivo. Depois vai dizer qual que é o trabalho, ó. Trata-se de um estudo descritivo e exploratório de abordagem qualitativa, realizada com 16 idosos entre o mês de agosto e novembro de 2020. Para a entrevista, utilizou-se um questionário semi-estruturado contendo perguntas abertas. E aí vai vir o resultado e, por último, o último parágrafo aqui, a conclusão, tá? Aqui as palavras-chave, aí tem aqui o resumo em inglês, o resumo em espanhol, e aí vem o mesmo item, ó, a introdução. Então, aqui na introdução está explicando qual que é o assunto, né? E justificando por que a gente decidiu estudar isso aqui. Lembrando que aqui, nessa revista, em vez de ter o númerozinho da referência, vem escrito a referência aqui que foi utilizada. Tá? Isso é importante para a gente saber da onde que tirou essa informação. Então, aqui na introdução vai estar escrito o assunto principal e qual que foi a justificativa para fazer esse trabalho, tá? Aí tem que ler aqui para interpretar qual que é a justificativa. Nessa aqui tá fácil, ó. Ao fim de contribuir para o aprofundamento do conhecimento sobre essa temática, justifica-se esse estudo pela relevância para a sociedade, família e profissionais de saúde, principalmente a equipe de enfermagem, pois, diante das dificuldades relatadas, essas poderão servir de alicerce para elaborar propostas de cuidado e orientações aos idosos que facilitem a adesão ao tratamento e as alterações dos hábitos de vida, para que o idoso tenha um melhor enfrentamento da doença e tratamento. Dessa forma, realizou-se o estudo, objetivando reconhecer as principais dificuldades vivenciadas pelos idosos em tratamento de hemodiálise no Centro de Tratamento de Rim no município de Cáceres. Tá? Então, vejam que aqui ficou bem fácil, que ela já dá o parágrafo da justificativa. Tá? Mas, na maioria das vezes, a justificativa vem antes do objetivo. Aí, aqui vem a metodologia. Então, o primeiro parágrafo, falando qual é o tipo de estudo. Depois, ela vem dizendo o local do estudo. A população, lembram lá da população? Ó, a população constitui-se por idosos em hemodiálise no CTR da cidade de Cáceres. A amostra foi composta por 16 idosos. A escolha da amostra da pesquisa foi feita por conveniência, isto é, participaram da pesquisa somente os usuários que aceitaram colaborar com a realização desse estudo quando convidados. Viu? Lembra lá do tipo de amostragem? Tá aqui, conveniência. Qual que foram os critérios de inclusão? Então, quem é que participou da pesquisa? Quais os critérios de exclusão? Quem não participou? Como que foi feita a coleta?
Então, foi feito aqui, no caso, uma entrevista, aí ela vai explicar qual é os dados que estão no questionário. Então, aqui, qual que são as variáveis que ela perguntou e quais as questões norteadoras. Lembrando que esse estudo dela é quantitativo. E aí ela explica como é que ela fez a análise desse estudo. Tá? Então, aqui, para análise desse estudo, ó, os dados foram analisados por meio da análise temática de Bardan. Então, aqui não tem bioestatística, não tem programa estatístico. Por quê? Porque é um estudo qualitativo. E aí ela explica como que ela organizou os resultados e traz o comitê de ética, que sempre tem que trazer porque foi feito com pessoas, tá? Nesse estudo aqui, o resultado e a discussão tá junto. Então, primeiro, ela traz a caracterização desses idosos. Então, ela vai dizer quem são esses idosos. Ela fez uma tabela mostrando quem que são esses idosos. Ó, embora tenha essa tabela de frequência absoluta e relativa, ela não trabalhou esses dados. Isso aqui é só para a gente conhecer quem foram os entrevistados dela. Aí que fez outra tabela sobre as condições clínicas desses pacientes. Tá? Mesma coisa, ó, frequência absoluta, frequência relativa, só para a gente conhecer quem que eram esses pacientes. E aí, então, ela traz as respostas do questionário dela. Aqui a mesma coisa. Primeiro ela traz o que a literatura traz e aí mostra o que ela encontrou. Tá? Então ela vai discutindo o resultado dela. Então, tudo esses aqui que estão em itálico, que está deitadinho e tem um P e um 10, esse aqui é o paciente 10. Foi o que o paciente 10 disse sobre o que ela estava perguntando. E assim vai toda a pesquisa, ó. Vai explicando, tá vendo? E ela vai colocando, então, a análise dela não foi uma análise estatística, foi uma análise do discurso. Então, o que as pessoas estavam falando? Aí que mais um item. Ficou bem legal esse trabalho dela, porque faz a gente pensar como é que o paciente se sente. Tá? E aí, aqui no final, ela traz também as considerações finais dela. Então, ela traz o que ela encontrou e ela traz aqui as limitações. Eu acho que acabou entrando aqui no final. Peraí. Na busca do entendimento, engravidamento, afastamento, blá, blá, blá. Pode seja. Não, aqui, tá vendo? Ela não trouxe as limitações. Então, esse estudo dela, ela não colocou as limitações. Por ser um estudo qualitativo, a gente não tem limitação, tá? Mas os estudos quantitativos sempre tem que ter. Aí, por último, aqui, a conclusão e as referências, ó, a mesma coisa, tem que estar lá tudinho anotado da onde ela tirou as informações. Outra coisa que é importante nas referências, as datas, tá? Não pode ser coisa antiga, tem que ser coisas mais novas. Tá? 75% das referências tem que ser dos últimos 5 anos. Tá? Se for depois dos 5 anos, a gente considera já que está velho. Tem mais isso também. Tá? Então, são esses os itens que tem em todos os artigos. E aí, o que precisa? Precisa a gente ler, prestar atenção no que a gente está lendo, para entender o que o artigo quer trazer. Tá? Então, baseado nisso, é que vocês vão fazer o último trabalho, tá? Que é responder aqueles itens como está no artigo, tá? Não precisa inventar nada, não precisa, é só copiar o que está no artigo para as perguntas, tá? Só explicar o que vocês entenderam em cada uma das questões.
Tá? E aí, assim, claro, tem um item lá perguntando quais os principais resultados. Você não precisa colocar todos, mas vai colocar aquele que é o principal. O principal resultado, geralmente, é aquele que aparece primeiro, né? Qual que é descreva quais foram os achados principais do estudo. Onde você vai encontrar isso? Na discussão. Na discussão, você vai ver o que foi mais discutido, o que chama mais atenção no trabalho. As limitações, você vai procurar. Se o estudo não tiver limitação, você vai colocar não tem limitação no estudo. Né? Aí depois pergunta lá em cima, descreva o contexto do estudo e os motivos que o geraram, a justificativa para o trabalho. Então você vai ler e vai ver qual é o parágrafo que traz a justificativa para realizar aquele trabalho. Identificar os objetivos, então você vai copiar o objetivo igualzinho tá no trabalho, é só você encontrar onde que ele tá, lembrando que o objetivo fica no final da introdução e ele tem que ser igual ao que está no resumo. Aí tem um detalhe: cite as variáveis trabalhadas no estudo e qual é o tipo de variável. Tá? Então, vocês vão olhar lá no método qual foram os dados que o pesquisador trabalhou e vão dizer se essa variável é quantitativa, é qualitativa e qual é a classificação dela. Contínua ou discreta ou ordinal nominal. Isso talvez não esteja no trabalho. Isso vocês vão ter que ler, pegar o que ele estudou e aí colocar no lado se é uma variável quali ou quanti. Tá? Do exemplo que a gente trabalhou agora, eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente vê essa variável. É aí que eu fechei aqui para ajudar. Ó, se a gente fosse trabalhar esse aqui, a gente iria aqui na questão das variáveis, iria aqui na metodologia, e aí onde ela diz aqui, ó, no questionário ser misturado abordando, o que ela pegou? Idade, ela pegou idade, pegou sexo, pegou cor da pele, situação conjugal, município de residência, religião, renda familiar, ocupação, escolaridade, religião, tempo em hemodiálise, tipo de acesso, doença de base e comorbidade. Cada um desses itens é uma variável. Aí, o que eu preciso colocar lá no meu questionário? Idade. Idade é o quê? É qual ou quant? Ah, é quantitativo. É contínuo ou é discreto? É discreto. Sexo é o quê? Qualitativo. Nominal ou ordinal? Nominal. E aí vou fazendo um por um. É isso que vocês vão ter que fazer lá no item 3. Tá? É pegar o que foi coletado e aí dividir. Se é qual ou quant, e aí se é ordinal ou nominal, ou se é discreto e contínuo. Aí, outra pergunta que fala é qual o instrumento que foi utilizado. Então, como é que coletou o dado? Instrumento é o modo de coletar. Foi entrevista? Foi questionário? Foi dados do governo? Qual que foi o modo? Então, vocês vão ler, foi sei lá, livro de admissão do hospital, da onde que a pessoa tirou os dados? Esse é o instrumento, que é a questão número 4. E no item 5 é qual análise estatística foi utilizada no artigo. Então, vai ter aquele parágrafo dizendo como que a pessoa fez os cálculos. Então, vocês vão só copiar de lá e vão colocar lá nas perguntas. Depois vem os principais resultados, eu já falei, as limitações já falei, e os principais achados. Então, é isso que vocês precisam saber. E aí, através desse formulário, eu vou avaliar se vocês conseguem descobrir onde que estão essas informações nos artigos. Tá? É isso que vocês têm que fazer. E é isso que, basicamente, vocês vão fazer a partir de agora em todos os artigos.
Em todos os artigos, a gente precisa entender onde estão esses itens. Tá? É isso que vocês têm que fazer. Então, vocês aprendendo a ler um, vocês vão aprender a ler qualquer um, porque todos os artigos têm a mesma estrutura. Tá? O que a gente tem que saber é identificar esses itens. Se vocês conseguirem identificar todos esses itens, vocês vão conseguir ler qualquer artigo. Tá? Então, essa que é a ideia dessa última atividade. Aí é fazer justamente essa leitura, analisando esses pontos que eu pedi. Tá? E só para falar para vocês não ficarem curiosos, aqueles 2 artigos lá que estão lá, um é um artigo que eu ajudei, que é uma tese, é uma dissertação de mestrado, e a outra é um artigo de uma aluna de medicina aqui da Unemat, que nem formou ainda, já publicou o artigo dela sobre o TCC dela. Tá? Os 2 eu ajudei a montar e os 2 foram publicados numa revista A3. Tá? Então, é uma revista bem qualificada que eles foram publicados. Tá? E a ideia é que vocês façam essa leitura, tá? E finalizem, então, essas atividades. Vocês vão ter até quinta-feira para fazer essa atividade. Por que até quinta? Porque eu preciso corrigir para fechar as notas, para verificar se não tem ninguém de prova final. Tá? Caso tenha alguém de prova final, a prova final vai ser segunda-feira, tá? Lá na nossa sala. Vai ser um questionário, um formulário que a pessoa vai ter que responder online. Tá? Então, se alguém ficar de prova final, eu já tenho que dar esse resultado para vocês. Eu vou corrigir na quinta-feira essas atividades de vocês, na quinta até sexta de manhã, para a gente saber se tem alguém de PF, tá? E outra coisa que eu queria pedir para vocês, eu abri um fórum lá na prova final para vocês fazerem o feedback da disciplina. Tá? Então, eu gostaria que vocês participassem desse fórum para a gente poder tá vendo qual foram os pontos positivos e qual foram os pontos negativos da disciplina, tá? Que vocês preencham lá. Dá para preencher esse feedback até segunda-feira, tá? Então, que vocês participem e me ajudem lá a estar preenchendo, assim como também a estar participando da enquete que eu vou colocar a partir de amanhã, tá? Perguntas, pessoal? Não? Conseguem ler os artigos? Bom, então vocês têm aí a tarde para vocês lerem esse artigo ainda hoje, já me mandarem a tarefa, que aí eu já posso corrigir e liberar todas as notas na quinta também. Mas eu só vou liberar a nota na quinta por conta de questão de correção, não vou liberar antes, porque senão eu dou a resposta e um passa para o outro, isso não é legal. Né? Então, só depois da quinta que eu vou estar liberando as notas. Ok? Alguma pergunta? Não? Bom, então, se não tem mais nenhuma pergunta, queria deixar aqui. Obrigado, viu, Jane? Obrigado pela mensagem. Queria agradecer vocês por terem participado dessa disciplina, tá? Pelo empenho aí do pessoal, principalmente dos que participaram aqui das aulas online, que eu acho que é legal estar participando, porque sempre entra no ritmo, né, de estudo. Agradecer vocês por terem escolhido essa disciplina para estar fazendo agora no sistema remoto. Tá? Espero que tenha ajudado, mesmo sendo desse formato. Eu acredito que dá para a gente aprender bastante, principalmente se a gente se dedicar a fazer as atividades. Eu vi que alguns tiveram algumas dificuldades na atividade, mas conseguiram superar e estão superando. Né? E acredito que esse último artigo, se vocês fizerem a leitura detalhada e prestarem atenção nos itens, vocês também vão bem nessa tarefa. Tá?
Mas então é isso, muito obrigada, espero encontrar vocês nas próximas disciplinas, né? Possivelmente eu vou estar aí no próximo semestre com vocês em alguma outra disciplina. Façam uma disciplina e se quiserem, não sei ainda qual disciplina que eu vou pegar, mas vocês vão utilizar muito todo esse conteúdo na disciplina de epidemiologia e depois quando vocês for fazer o TCC também. Vocês podem ter certeza que vocês vão utilizar essas questões que a gente viu na bioestatística. Então, eu sugiro também que vocês guardem esses materiais para estar revisando, né, para a disciplina de epidêmio que vai usar e também vão utilizar em TCC, tá? Que é quando vocês for fazer o projeto de pesquisa de vocês e outros projetos, né? Que vocês possam estar participando aí ao longo dos estudos, vocês estarem também utilizando esse material, porque todo projeto de pesquisa precisa, no método, falar o que vocês vão fazer. E o que vocês vão fazer é basicamente o que eu passei para vocês. É saber o tipo de pesquisa, saber as variáveis, saber como coletar e saber fazer a leitura nos artigos. Tá? Espero ter ajudado, espero ter colaborado com o aprendizado de vocês e espero encontrar vocês mais para frente. Certo? Sucesso, boa sorte para todos, né? E nós se encontramos por aí. Obrigado, professora. Obrigada. Se não for presencial, que seja remoto, né? Mas eu imagino que eu ainda vou pegar vocês no presencial ainda. Eu creio que sim, professora. Acredito sim, porque já peguei vocês no presencial, né? Já encontrei vocês no presencial, já me conhecem pessoalmente, mas eu acho que no futuro a gente se encontra ainda de novo. Espero que sim, professora. Tomara. Boa sorte para todos e até mais. Até.